qualquer um que tinha um livro daquele, não. Então Paulo tinha cidadania romana, aprendeu sobre as leis de Roma, que era uma lei severa. Ele estudou no judaísmo, era considerado um judeu de coração. Judeu não detestava ouvir quem falava de Cristo. E aí Paulo, sendo ensinado aos pés de Gamaliel, ele foi um dos melhores alunos, como eu falei. Mas aquele homem, ele tinha algo no coração. Ele tinha ódio a quem seguia Jesus Cristo. Ele tinha pavor quando alguém falava em Cristo. E quando ele ficou sabendo nas cercanias ali por Jerusalém, quando Cristo estava por ali e diziam que era um rei, pronto. E diziam que era Deus, que para Paulo só existia um Deus. Além de Deus, não existia mais ninguém. E aquele homem começa a criar um ódio no coração. Eu só vou aqui trazer algumas coisas que a igreja já sabe a respeito da conversão de Paulo. Saulo não convertido e Paulo convertido. É muito difícil e até inacreditável para alguém acreditar que alguém foi convertido por Cristo. Ainda mais quando o homem tem um currículo de matador, de assassino. Quem vai crer no homem desse, não é verdade? Quem vai crer que esse homem foi verdadeiramente convertido e teve um encontro com Jesus Cristo? Ou Jesus teve um encontro com ele? Quem é que vai crer no homem desse? Um homem que em Atos capítulo 7, ele consentiu com a morte de Estevão. Paulo também estava naquele meio ali. E a igreja conhece a história. Atos capítulo 7. Não foi Paulo quem escreveu esse livro foi o médico Lucas. Aquele que escreveu o Novo Testamento, que leva o nome dele, Lucas, foi quem escreveu Atos dos Apóstolos. E ele vai dar muitas informações a respeito desse homem. Sabe por quê? Porque Lucas andava com ele. Lucas andava com Paulo, lado a lado. E aí ele descreve o que aconteceu com Estevão. Estevão, por pregar o Evangelho, morreu e foi morto de apedrejamento. E Paulo estava lá, consentiu com a morte de Estevão. Sabe por quê? Porque Estevão era um seguidor de Jesus Cristo, era um discípulo. Paulo odiava discípulo. Quem vai crer num homem desse, que quando sabia que tinha um cristão em determinado lugar, ele ia lá para matar? E agora, um homem convertido, Jesus teve um encontro com ele. Nós lemos Atos capítulo 9, versículo 13 ao 15. E aí em 1 carta aos Coríntios, capítulo 11, já um homem convertido, que ele fala assim, olha, sejais meus imitadores, assim como eu sou de quem? Quem vai crer no homem desse? Quem é que vai crer na conversão desse homem? Mas aí Deus faz o seguinte, tem um discípulo chamado Barnabé e pede para Barnabé andar com Paulo, para poder dizer assim, olha, esse aqui, não fez mais isso que outrora fazia. Aquilo que ele fazia, ele não faz mais. É necessário, meu irmão, porque fica difícil para a comunidade cristã crer num homem que era estuprador e agora é cristão. Quem vai crer, irmão? A carta aos Gálatas, que Paulo escreve, das suas 13 cartas, você vai ver o testemunho de Paulo. Você vai ver Barnabé andando com Paulo. Porque Pedro, que era um camarada assim, pavio curto. E aí Pedro foi um dos que duvidou. Mas Barnabé estava com Paulo do lado dele. Porque de Saulo passou para Paulo. E aí Atos capítulo 9, que vai falar da conversão dele, Paulo ele pede carta aos sacerdotes para poder
cristãos, para matar alguns cristãos lá em Damasco. Mas só que Paulo não sabia que alguém já estava olhando para ele e ia ter encontro com ele. Paulo não sabia. O coração, porque o homem quando está com o coração cheio de ódio, ele não consegue enxergar mais nada, irmão. Cristo, ele estava vivo ainda, não tinha sido morto, não tinha sido ressuscitado. Cristo pregando em um lugar e Paulo prendendo e matando cristãos. Mas Jesus estava vendo tudo, irmão. Só rapidinho. Paulo escreve 2 cartas, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Todas as 2 cartas falam acerca dos dons espirituais. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, vai falar acerca do amor. Como é que pode, irmão? Um homem que matou tanta gente falando de amor agora. Quem vai crer no homem desse? Falando de amor. Ele fala, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Aí ele faz, desses 3, o maior deles é o amor, Paulo diz. Quem é que vai crer no homem desse, irmão? Quem é que vai crer no homem desse? Atos capítulo 13, eu já falei aqui uma vez, a igreja primitiva estava orando para designar alguns para pregar o Evangelho. E aí a Bíblia, eles orando e jejuando, aí fala o Espírito Santo, falou em voz audível, separai a Barnabé e a Paulo para uma grande obra. Por isso que Barnabé andou com Paulo. Quem está entendendo de glória? Glória. Eu estou falando aqui nessa noite de um homem não convertido e um homem convertido. Separai-me a Barnabé e a Paulo para a grande obra. Como é que pode, irmãos? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, você vai ver só Paulo falando de amor, que algumas traduções, antigamente, chamavam-se caridade, que é uma expressão que o Espiritismo e o Espírita usa, não é verdade? Porque eles pensam que vocês salvam pela caridade, pelo que eles fazem. Aí a Bíblia substitui pelo nome amor. Mas esse amor é Cristo. Paulo chega a dizer, pois não mais vivo eu, mas Cristo vive. Como é que pode, irmão? É Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, ele vai falar isso. E aí Paulo, aqui em Gálatas 1, uma das cartas que ele escreveu, você vai ver, repetindo mais uma vez, ele andando com Barnabé, e Barnabé andando com ele, dizendo, olha, outrora ele fez isso, ele matou alguns cristãos, ele encerrava alguns cristãos, tirava da cadeia, ele pegava mulheres grávidas e matava, mas agora não, aqui está Paulo, nosso irmão em Cristo. Quem é que vai crer, irmão? Aí Paulo, ele escreve a carta aos Efésios, que também fala de amor, fala aos Filipenses, carta aos Filipenses lá em Filipos, vai falar de donativo, de caridade, de ajudar o irmão. Como é que pode, irmão? Ninguém escreveu mais cartas do que Paulo. Pedro escreve 3. E aí eu posso dizer o porquê. Porque a Bíblia me dá respaldo para dizer o porquê Pedro escreveu menos cartas do que Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo, ele era um devorador de livros. Ele estudava, ele lia. Ele tinha os pergaminhos que todo mundo tinha acesso. Tanto é que quando ele vai preso, ele pede para Timóteo, para Tíquico, trazer os livros e os pergaminhos dele. Mesmo na prisão, Paulo lia as cartas. Paulo lia e escrevia. Tinha situações, quando ele escrevia para algumas igrejas, porque Paulo, ele pregava e escrevia para as igrejas. A igreja em Filipos, em Éfeso, em Coríntios, em Gálatas, em Colossenses. Filemon foi uma das cartas que ele escreveu, só para fazer uma lembrança aqui rapidamente. Filemon é uma carta que ele escreve, você não vai ver a palavra perdão, mas ali é o pedido de perdão
Porque Filemão tinha um servo chamado Onésimo, que Onésimo roubou Filemão. Filemão era um presbítero, era um amigo chegado de Paulo. Aí Filemão fica revoltado com Onésimo. Aí manda Onésimo lá para Roma. Quem está lá em Roma? Paulo. Aí Paulo começa a pregar para Onésimo. O camarada que roubou Filemão. Quem é que vai crer, irmão? Ele emprega para Onésimo lá em Roma, que ele está preso. Aí quando Filemão manda Onésimo para Roma, preso, aí quem está lá na prisão? Paulinho de Tarso. Paulo está lá. Aí começa a evangelizar Onésimo. Aí Onésimo se entrega ao Senhor. Aí por isso que Paulo escreve carta a Filemão. Quando ele fala carta a Filemão, é endereçado a pessoa tal. Aí ele escreve assim, ó: esse é Onésimo, aquele que era inútil, agora é útil. Recebe como se fosse um irmão. E aí Filemão recebe Onésimo de volta. Então Paulo, esse homem aqui, ele escreveu as 13 cartas. E aí naquele caminho de Damasco, quando Paulo, cheio de fúria, cheio de ira, não convertido ainda, inspirando ódio, terror, pavor, para matar alguns cristãos, aí Jesus, irmão, tem um encontro com ele. E aquele encontro Paulo nunca esqueceu, irmão. E aí, que lemos anteriormente, Jesus fala para Ananias, dizendo que para ele é um vaso escolhido, que por amor do meu nome ele ia sofrer. E aí, eu quero falar agora, irmãos, direcionado para Eduardo e o Wallace. Porque Paulo, quando o Senhor tem um encontro com ele é convertido. Quase ninguém estava crendo na conversão dele. E tem muitos, irmãos, que nem creem na tua conversão e na tua. Mas Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o coração. Por isso que Barnabé andou com ele. Ele não faz mais isso não, viu? Porque não está aqui na palavra. Mas deixa-me falar. Porque quando Paulo, cheio de ódio, ia para Damasco matar um de nós, aí o nosso Senhor teve um encontro com ele. E hoje ele está transformado. E ele não faz o que ele fazia antes. Foi necessário, irmão, Barnabé andar com ele. Foi necessário. Ananias vai, aquele homem, e só trazendo aqui mais uma vez, a título de informação, que durante 5 anos aprendeu na escola judaica, aos pés de Gamaliel, certo? Tinha cidadania romana, porque ele aprendeu tudo sobre as leis de Roma. Foi necessário, irmão. Porque Paulo, quando o pessoal pegou Paulo para o carro do evangelho, ele queria meter pancada. Ele falou: opa, bate em mim não, viu? Eu sou um cidadão romano e sei acerca da lei romana. Irmão, me permita dizer aqui a expressão, e não tenho para você, o crente não tem que ser um crente ignorante não, irmão. Ele tem que ler, ele tem que se informar a respeito de algumas coisas, para não ser engolido por esse sistema. Não toque em mim não, que eu sou um cidadão romano e eu vou ser julgado de acordo com a lei de Roma. Ninguém tocou nele, irmão. Padre Vinícius, você não vê Paulo falar em línguas, rodopiar, sapatear? Vê não, irmão. E ele tinha todos os dons espirituais. Eu sou um cidadão romano. E quando Paulo foi preso pelos magistrados, aí chegaram lá e leram a lei de Roma. Por exemplo, bora ver esse artigo aqui. Olha, esse artigo aqui diz que não, irmão, ele não infringiu a lei não, solta o homem. Os magistrados prenderam ele. Aí quando foi mandar soltar um pé rapado. Olha, não, eu quero que vocês me soltem. Vocês magistrados, juízes que me prenderam, eu quero que vocês me soltem. Porque Paulo entendia acerca da religião. Sabe por quê? Porque os ministros da não queriam ficar expostos não. A gente mandou prender, mas o cara sabe tudo da nossa lei, e a gente agora fica, a gente está errado, julgando o inocente. Vai soltar ele?
Por que vocês que prenderam vão sofrer também? Porque eles não queriam se expor. Quem está entendendo de glória? Eu vou terminar, viu? É só reprisando aqui. E só abrindo parênteses. É muito difícil crer na conversão de um homem ou de uma pessoa que outrora foi uma pessoa perversa. Porque o histórico, irmão, nunca é apagado. O histórico nunca é apagado. Isso. Atos capítulo 26. Porque, e vou terminar, esse encontro aqui, esse encontro que Jesus teve em Paulo lá em Damasco, Atos capítulo 9, aí Paulo agora está diante dos reis, porque não falou que, olha, ele vai se apertar diante dos reis, dos judeus, já nos falou para Ananias. Ele vai pregar para os judeus, para os reis, para os gentios que são povos distantes, feito nós. Por isso que esse evangelho chegou até nós. Aí está Paulo em Atos capítulo 26 falando com o rei Agripa, pregando. Porque ele não esqueceu aquele encontro, o sol de meio-dia, ele fala, aquele sol de meio-dia, ó rei. Eu ia no caminho matar alguns, pegar alguns, e de repente aquele sol de meio-dia no meu rosto, e uma voz dizia assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Vou perguntar a Vinícius, você está lá fora. Vinícius, tu esqueceu do encontro seu dele contigo? Esquece não, irmão. Paulo lembrou o dia e a hora. Um sol de meio-dia. Só que aquela luz, irmão, era mais forte do que o sol de meio-dia. E eu creio, irmão, pela palavra, que a luz de Jesus Cristo está aqui nesta noite, irmão. E está iluminando o nosso caminho. E mais uma vez, você é doado, você é o oro. Não se preocupem se alguém está convencido ou não da conversão de vocês. Não se preocupem. Apenas sigam ao Senhor. Sigam. Se preocupem não se alguém tem dúvida. Porque o próprio Pedro teve dúvida a respeito de Paulo. Mas a Bíblia vai nos dizer o que nós de informação lá atrás, que ele escreveu as 13 cartas. Vai, porque para mim é um vaso escolhido. E por amor do meu nome, ele vai saber o que é sofrer. Agora está Paulo, que era Tasso, o não convertido, e agora Paulo, o convertido. Aí começa a escrever as cartas. Aí começa, porque, irmãos, quando Jesus tem um encontro na vida do homem, ele começa a ter suas experiências espirituais. E Paulo começou a ter suas experiências espirituais. Aí Paulo foi batizado. Aí tem todos os dons espirituais. Aí Paulo fala dos dons, fala do fruto, fala um monte de coisa. Mas uma que ficou cravada no coração dele foi esse nome, irmão, que incomoda tanta gente. Amor. Está o homem agora falando de amor. Porque quem era que cria na convenção? Quem é que crê no amor? Quem é que crê na nossa convenção? Sabe o que é, vou terminar, o que é conversão mesmo? É mudar de rota. Paulo mudou de rota, ele tinha uma rota. A rota do ódio, a rota da arrogância, a rota do pavor, que o pessoal tinha pavor dele. Aí quando Jesus chega na vida dele, aí ele muda de rota. Nós mudamos de rota, irmão. Nós mudamos de rota. Ninguém aqui esquece o encontro que Jesus esteve conosco. E vou terminar agora aqui, irmão. Só lendo aqui. Só mais um minutinho, amém? A carta que Paulo escreve, conhecida também como Epístola Missiva a Gálatas, eu vou ler aqui rapidinho, irmãos. Veja o que Paulo falou aqui, a partir do capítulo 2. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do Evangelho que anuncia aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Pessoal, Tito
estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar. Vamos lá. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos. Vou ler aqui rapidinho. Porém, aqui, ó Gálatas, vê o que ele fala, eu vou terminar aqui. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que me enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Irmãos, veja só, e vou terminar. Um homem que odiava cristão, um homem que não podia ouvir falar de Cristo, agora está aqui pregando a Cristo, explicando o novo nascimento, porque foi mudado pelo Evangelho de Cristo. Irmão, só um homem muda completamente. O que pode fazer o mudar completamente é o Evangelho de Cristo, irmão. É o Evangelho de Cristo que nos muda, que nos transforma. Quem crê dê glória, irmão? Glória. Não é verdade, irmãos? Porque Paulo chama das letras, chama da psicologia, chama da filosofia, mas chegou um homem humilde, pregando o Evangelho para ele, falou acerca de amor, falou acerca dos frutos do Espírito, falou acerca dos espirituais, e Paulo creu e escreveu as 13 cartas. Aleluia. Foi necessário Barnabé andar com ele e dar o testemunho daquilo que fazia, agora não faz mais. E aqui você encontra um homem transformado, pregando o Evangelho, e agora vou terminar mesmo. Me vê uma felicidade, Eduardo, que você vê aqui de um versículo. E eu creio que você vai usar muito mais para a honra e a glória dele. Porque se você se levantou ali para dar um versículo, até um pouco nervoso, é porque foi o Espírito Santo que te moveu, irmão. E creio, não é profecia, não é que deixando falando não. Mas assim, direcionado pela palavra, Jesus, ele vai abrir a tua mente e você vai pregar o Evangelho e Jesus vai te ajudar a tirar pessoas do cárcere, irmão. Assim, pessoas que estão se dominando por demônios, por Satanás. Jesus vai lhe usar. Tão somente siga essa direção. Viu, meu irmão? Aleluia. Aleluia. Obrigado pela oportunidade. Saulo, um homem não convertido, e Paulo, um homem convertido. Amém? Amém. Pode ser. Essa palavra é Verdadeira. Por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era. Por isso espera, em Deus espera. Amém? Quem vai fazer oração? Pai amado, Pai Santo, Pai querido, Tu és fiel, todo poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Exaltado, meu Deus, seja o Teu nome para todos sempre. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, o qual Tu és Deus que tem planos para nós, plano para o homem perdido. Senhor, nos ensina mais a respeito de Ti, nos ensina a ter mais temor a Ti, a Te obedecer mais, Senhor. Pai, veja aqui Eduardo, que teve coragem de dar um versículo, Senhor. Foi o Teu Espírito Santo que lhe impulsionou o Teu Filho. Continua afirmando os pés dele, Senhor. Veja o meu primo Wallace, Senhor, que também, Senhor, está passando pelo processo, mas nós cremos na convenção dos dois, Senhor. E nós cremos, como igreja, que Tu irá fazer grandes coisas na vida deles, Senhor. Apenas firme os seus passos. Ajuda cada um aqui nessa noite. Vejo antes da Tua igreja, Pastor João. Continua dando força, dando saúde a ele, Pai. Veja Teu servo Vinícius, chegou agora. Pai, renove as forças do Teu filho. Ajude ele. Dê força, dê ânimo. Pai, sustenta como Tu vem sustentando, meu Pai. Repreenda todo mal na vida do Teu filho. Veja Cleci, que dirigiu aqui essa noite. Pai, que o Senhor permaneça abençoando Cleci, dando ânimo, ajudando, Senhor, ajudando para não desistir, para não parar. Senhor, repreenda todo mal na vida dela, Senhor. Veja a irmã Valquíria que está aqui também, ajude. Veja a Milena e os demais que estão aqui. Veja a irmã Márcia, Senhor, veja a saúde dela, repreenda todo mal na vida dela. Senhor, perdoe os nossos pecados. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensinou nesta noite. Fica conosco, essa oração que eu te faço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. A igreja diz: Amém. Pastor João.
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno, a divina consolação de Deus, São Deus, e seja com toda a igreja ali. Amém. Deus abençoe a toda em nome de Jesus. Feliz? Oi, Eric, como é que está? Eita, que saudade, que milagre é esse? Está caminhando de pouquinho por pouquinho, graças a Deus por tudo, né? Amanhã está na ilha, isso. Eu vou buscar minhas crianças. Pode amanhã. Se eu chegar lá, vai ser do. Pronto. Amém, eu creio. Isso. Em nome de Amém. Jesus. Glória. Vocês fiquem na paz. Amém. A opinião do cara de Zezinho jogou o rapaz. De deixar lá, chegou um pouco atrás lá. Eu até digo, velho. Quando eu vi, o cara ficou lá no correio. Quando eu vi, ainda peguei água na Ibiribeira todinha. Por lá estava. Não, parou de parar em 5 horas lá. Lá em Ibiribeira, afogado não. Tem bicicleta. É, bicicleta. É. Agora sim, acho que se tivesse continuado a orar, eu parava. Não é Elias? Aham. Eu sou louro. É benção. A Deus continua no plano aí, viu? Com certeza. Ele é do Tá lado. se esforçando ele. O Evangelho precioso no nome de Jesus. A palavra de Paulo é muito boa para quem se converteu agora há pouco, né? Mostra a dimensão, né, não? Do apóstolo. Fazer o circular da atividade aqui, quem vai descobrir é aqui. E ele está em casa me chamar, que isso é mal de tio. Você não vamos cansar nem comer. Ele que eu meu primo vai chamar de tio, né? Aham. Acho que aquela roupa esquecida, eu vou passar a roupa aqui. Tá vendo? Você sabe deles, que a situação também nos move a gente vive. A necessidade. E assim, ele também, assim, ele me move aí também, quer dizer, Claro. porque tem uma vida deles. Com certeza, e graças a Deus por isso, meu irmão. Só Jesus que é, graças a Deus por esse esforço dele. Vai ser recompensado, né? Tá vendo? Só Jesus, né, não? Diz uma hora na mecânica de carro eles. Pagando um mecânico longe. Amém, meu irmão. Na hora também, às vezes, abrir porta para ele, né? Vai, ele tem quantos anos? 27. 27, tá novo ainda, tá mais. Ele quer trabalhar, né? Talvez abrir portas. Ele trabalha aqui, mecânico. É como? Eu que morei. Quanto? Bela. Ela passa bom dia. Coisa bela. Vários tempos. Se vocês amigos. Não, tá correndo, tá correndo. Tá correndo. Todo dia. Você agora mandou correr. Tá ocupando a meta. Vai só ajudando. Aí só vai ajudando. Não se move. Vai uma ajuda aí, ó. Quem gosta de correr aí, Isso aí, vai. Eu só vi um atleta, né? Eu só com 7 km, 9 km. Não dá, não, irmão. Bora ver quando ele quer ter o Marcos Zé. O Marcos Zé tem 7 caras e 9. Mas se o senhor for devagarzinho, me esperando lá, aí vai chegando. Eu estava correndo, né? Aí eu precisei na corrida ali, passou pelas graças, já deu o Marcos Zé. Eu conheci o Claudio Elias. Aí foi assim, correndo. Você tá bem, meu irmão? Vai me matando, vou. Ele fez assim, me encontre lá, viu? Tá certo, eu fui. Um amigo disse que lá e coisa. Aí depois de muito tempo, ele tem aquele Marcos, do Marcos Zé mesmo, ele estava assim, Não aguentou não. Ei, meu irmão, você chegou, cheguei pela meia hora que cheguei. Em cima daqui, ó. Tu é de onde? Qual é o número? Eu disse, eu vou ser do Grande Sul, rapaz. Não é porque é quente, correndo ali. Se eu for correr pro senhor, não tem condição não, vou ficar meio caminho. Mas só caminhava. Mas dá pra dar as carreiras, dá pra dar assim.
Agora, João, vambora. Bora. Lá na TV, o pessoal lá. Ela falou para já ter o confessionário, está seguro, né? Mas tem aquele frio, né? Eu estou sem fio. Era sem fio. Graças a Deus, pega celular, pega celularzinho, pode fazer Então, uma quilometragem, ele mede a quilometragem, mede o passo, que eu dei o ritmo, nesse passar o ritmo. Devagarzinho, quando eu pegar uma licença, eu... Achei Deus te abençoe. Mas não Vai mesmo. Amém, meu irmão. Glória. Deus abençoe. Aí, bora, brincadeira aqui não. Bora, bora, bora. Amém, ó. Elias e Eliseu. Paulo e Vitor. Se vai ser que você tomado no Rio de Janeiro, vai Não. Vai-se embora ali. Tá falando de título na quarta-feira. Não foi? Quando ele falou de Tito ali, eu falei, já bem que Eduardo tá aí. Eu lembrei logo. Mas a gente falou de título, o presidente estava falando também. Quarta-feira. Ontem, declaração. Seguração, estava falando Foi. Liga a máquina. Foi bênção. Graças a Deus. Liga a máquina, levanta as cabeças. A gente já vai. Ó, leva o café, Guri. Quem é pra lá? Levou o café, olha aí. O negócio é estreito, só pode tomar em pé. Muito tempo parado. Aí deu deu uma vontade de dar um ciclo hoje. Deu uma vontade de dar um ciclo hoje. Pronto. Mas assim, tem que me ficar muito assim, mas bola, nossa, eu dou oportunidade, né? Vai dar oportunidade. Mas tem que ser com calma. Assim assusta a pessoa. Tudo com calma. Calma, Hoje deu devagar. vontade de dar um ciclo. Devagar, tá. E amanhã? Tá gravado aqui, vixe. É, tá na. Nervoso, mas. Tá no canal hoje. Nervoso, mas ele ajudou. Oxe. E a gente também tem que buscar, né? Todo dia, toda noite, ali no meu, dobro o joelho, sabedoria, aprender discernimento, Vai, garoto. É. por isso a gente tem que buscar, se a gente buscar, a gente vai ficar na mesma. Não vai fazer a bicicleta aí? O evangelho me transforma. Deixa eu pegar a bicicleta lá então. Aí amanhã. Sabe onde é? Aí amanhã eu vou buscar as crianças, se chegar um pouco mais cedo, eu já vou direto pra lá. Não, sério, sem preocupação. Eu creio. Eu também tem. É. Aí tem que ir. Sei que nunca vou perder. E sobre as marcações das próximas consultas, ela faz tudo pelo celular, prático e rápido. Fábio, quais são os próximos passos para ampliar a Política Nacional de Saúde Bucal? Levar o programa para as escolas, Luciano. Só este ano, a previsão é investir 188 milhões de reais na compra de insumos e instrumentos para o tratamento de estudantes de escolas públicas matriculados no ensino básico. As empresas das escolas vão alcançar 26 milhões de reais. Eu tenho que consertar essa live. Obrigada, Pablo. Por isso a minha iniciativa é 80 do curso. Eu ia 50 pontos de revisão na minha. O prejuízo seria que vai ficar da Olha, Elite está disponível nos postos de saúde de todo o país. A campanha Poder cuidar. Falei que se ele ia decidir muito agora, estava mandando Conhecida o como dinheiro, mas paralisia não mandou até infantil, agora, a ele doença mandou não depois do registra ciclo, casos no né? Brasil Se há mais acaba de uma 34 hora. Na televisão, anos. uma vez com contato, que era preta, Por isso é outra. importante não descuidar das vacinas. Acaba de 1 a 2 horas. Rodrigues, morador O sítio acaba de 1 a 2 horas da manhã. de mais do que não dorme.
Se não puder, uma vai até sair, né? Cariado. A gente já passou por aqui ontem, não foi? Poxa, a hora que ele falou comigo era quase 8 horas, foi quando eu tava parando lá com o Valdir. Oi! Aí depois eu falei, eu vou lá ainda. Daí ele ficou feliz, eu cheguei com um bolinho lá, tipo, de 13 real. Bolinho. Pra ele e pro menino. Feliz que só, ele deve é uma garoto. Aí amanhã vai botar o quê? Que é a irmã dele, né? Amanhã nós vamos tirar na pizzeria, que eu tô por aqui, tá? Viu? Não sabia. Não vendia, né? Não, uma cerveja, aqui não é cerveja, aí tá. Aqui não vendia, né? Hoje quem deu uma queda no meu celular. Desde lá ela foi, estava enrascado. Rascado em 3 lugares. Olha, quando eu peguei essa cor de manhã, não foi dessa vez que eu peguei agora não, foi da outra vez que eu fui de manhã. Tirei foi. Até ontem não, já tava assim. Por que ele tava perto de mim que eu disse manhã? 15 dias que eu botei a película. Não, pai, tinha alguém perto de mim que eu falei, pai, já quebraram essa de painho, igual de manhã eu falei. É por isso que eu não dou a ninguém por causa Então disso. foi Duda. 15 Não foi dias. dessa vez que eu peguei não, da outra, ele já Mas você tava tinha dito quebrado. ali, vai encerrar, tá quebrado. Mas é porque tinha alguém perto de mim que eu falei, eu disse, rapaz, já quebraram essa de painho. 15 dias vai fazer sábado ainda agora. É bom que eu ver. É, que às vezes aí, a filha minha trouxe. Bota aí, olha por aqui, tá quebrado. Aí, tá indo. Aí adianta dar. Adianta não. Ah, quebrado já, pai, dia de Deus. Aí eu disse, puxa, pai, já quebrado, você vai perguntar, tinha alguém perto de mim, eu pensei que tinha sido minha. E já tá validando vocês, escolhendo. Vai aqui fora, escuta aí daquela série. Eu dei uma era de pode ser, eu não vou dar pra jogar. Vocês me abandonaram, por isso eu te abandonei, eu peguei na mão de Samaria. o senhor ouviu que nós estamos derrubando. E agora, então, fato que você sabe que deve ser, que fica